Pouca gente sabe, mas Nikola Tesla escondia um código que pode mudar tudo o que entendemos sobre o universo. Não estamos falando de uma teoria qualquer. É um padrão numérico que aparece em lugares onde ninguém pensava olhar. 3, 6 e 9. Esses 3 números eram, segundo Tesla, a chave para desbloquear os maiores segredos da existência. E se ele estivesse certo o tempo todo? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar sua forma de ver a realidade. Você sabia que Nikola Tesla morreu sozinho em um quarto de hotel, cercado por anotações que ninguém jamais conseguiu decifrar? Entre esses papéis estava algo que ele chamava de a chave para o universo, e ela girava em torno de apenas 3 números: 3, 6 e 9. Para ele, isso não era numerologia nem superstição. Era ciência. Um código oculto na estrutura da própria realidade. Tesla não era um inventor comum. Ele via padrões onde os outros só viam caos. Obcecado por repetições, formas e vibrações, ele acreditava que esses 3 números se repetiam em tudo. Da estrutura das galáxias ao comportamento da natureza. Mas o mais estranho? Ele não deixou explicações diretas. Apenas pistas, como se quisesse que a humanidade descobrisse por si mesma. Mas o que faz esses números serem tão especiais assim? Para entender isso, precisamos mergulhar mais fundo na mente de Tesla e no que ele realmente queria dizer com a chave para o universo. Nikola Tesla afirmava que, se compreendêssemos a importância dos números 3, 6 e 9, teríamos nas mãos a chave do universo. Essa não é uma frase qualquer. É uma das declarações mais misteriosas já feitas por um cientista. O que ele via nesses números que ninguém mais conseguia enxergar? Por que eles ocupavam tanto espaço em seus estudos e obsessões? Tesla não só usava esses números como padrão em suas invenções, mas também em sua rotina pessoal. Ele dava voltas em edifícios 3 vezes antes de entrar, escolhia quartos com números múltiplos de 3 e evitava tudo que não estivesse em sintonia com essa sequência. Para ele, isso não era manias. Era uma tentativa de alinhar-se com uma estrutura invisível do universo. Mas se 3, 6 e 9 formam um código, como ele funciona na prática? A resposta pode estar em padrões matemáticos que se repetem infinitamente, e em um ciclo que Tesla parecia conhecer como ninguém. E se eu te dissesse que o código 369 pode ser encontrado até mesmo em padrões elétricos, estruturas moleculares e sistemas planetários? Não é coincidência. Segundo Tesla, esses números representam um fluxo invisível de energia que conecta tudo o que existe. Uma espécie de linguagem oculta que rege as leis da natureza, mas que poucos conseguem perceber. O código funciona como um ciclo. 3, 6 e 9 nunca se misturam com os outros números quando analisamos padrões matemáticos binários. Enquanto os demais se repetem ou se invertem, 3, 6 e 9 seguem uma lógica à parte, como se pertencessem a uma camada mais profunda da realidade. É como se eles fossem os bastidores do universo, operando silenciosamente por trás de tudo. Mas isso não para por aí. Existe um número entre esses 3 que carrega um peso ainda maior. E Tesla parecia ter uma obsessão especial por ele. O número 9 era, para Tesla, o mais poderoso de todos. Ele o chamava de o número da completude. Em diversas culturas antigas, o 9 representava fim de ciclos, totalidade e acesso a planos mais elevados de consciência. Mas Tesla via algo a mais. Um código que encerrava tudo e, ao mesmo tempo, revelava o todo. Um número que não obedece às regras comuns da matemática. Faça o teste. Some qualquer múltiplo de 9, 18, 1 mais 8, 27, 2 mais 7, 36, 3 mais 6. O resultado sempre será 9. Ele retorna a si mesmo, como se estivesse fechado em um ciclo infinito. Para Tesla, isso não era apenas uma curiosidade matemática, mas um indício de que o 9 estava conectado a uma frequência superior, algo que transcendia o físico e tocava o energético. Mas para entender por que isso importa tanto,
precisamos olhar além dos números. Existe uma sequência antiga que aparece na natureza, na arte e até no corpo humano, e que pode estar diretamente ligada a esse mistério. Você já reparou que a mesma espiral que molda as galáxias também aparece no formato das conchas do mar? Essa conexão não é acaso. É a sequência de Fibonacci, um padrão matemático que rege grande parte da natureza. Flores, furacões, proporções do corpo humano, tudo parece seguir esse mesmo ritmo oculto. E adivinha quais números ressoam com essa estrutura? Sim, 3, 6 e 9. A geometria sagrada, estudada por civilizações antigas, revela que essas formas não só são belas, mas também carregam energia. Catedrais, pirâmides e até templos hindus foram construídos com base nesses padrões. Tesla acreditava que essas proporções não eram apenas estéticas, mas funcionais, verdadeiras antenas de vibração e frequência. Para ele, entender isso era acessar o projeto original do universo. Mas e se tudo isso, números, formas e padrões, for apenas uma linguagem? Uma forma do universo se comunicar através de algo invisível, algo que Tesla chamava de frequência. Segundo Tesla, se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase não é apenas poética, ela resume toda a base da sua visão de mundo. Para ele, tudo que existe vibra em determinada frequência, inclusive nossos pensamentos e emoções. E os números 3, 6 e 9 seriam justamente as chaves para alinhar com essas vibrações fundamentais. Essa ideia vai além da ciência convencional. Sons, cores, formas e até estados mentais podem ser medidos em Hertz, ou seja, frequência. Tesla acreditava que, ao entender e manipular essas frequências, poderíamos curar doenças, acessar estados de consciência superiores e até controlar a matéria. Era como se ele estivesse mapeando o código-fonte da realidade. E 3, 6 e 9 apareciam como os comandos principais. Mas como saber se ele estava certo? Simples. Observe a sua volta, porque esse código está mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. Você sabia que o número 369 aparece em padrões urbanos, ciclos da natureza e até no design de grandes construções históricas? De semáforos a catedrais, do tempo aos ciclos biológicos, esse código misterioso está por toda parte. E o mais curioso, quase ninguém percebe. É como se fosse uma assinatura invisível do universo escondida à vista de todos. Vários estudiosos começaram a identificar o 3, 6 e 9 em proporções de templos antigos, padrões de arquitetura egípcia e até em fenômenos astronômicos. Ele aparece em ângulos, somas, repetições. Tesla dizia que nada é por acaso, e esses números seriam a prova disso. Estariam eles marcando pontos estratégicos de energia ou revelando algo que ainda não conseguimos decifrar? E se o código está em toda parte, será que ele também age dentro de nós? A resposta pode estar ligada à consciência humana e ao acesso que temos, ou não, à verdadeira realidade. E se a mente humana fosse uma antena, e o código 3 e 6, 9 fosse a frequência certa para sintonizar realidades mais elevadas? Tesla acreditava que a consciência não era algo isolado no cérebro, mas parte de um campo maior, conectado a tudo. E que os números que ele tanto estudava eram uma espécie de senha para acessar esse campo invisível. Uma tecnologia mental, muito além do nosso tempo. Hoje, pesquisadores de neurociência e física quântica começam a explorar ideias que se aproximam disso. A consciência como um campo vibracional. Meditações, frequências sonoras e padrões de pensamento poderiam alterar nossa percepção e até nossa biologia. Tesla estava talvez tentando nos dar uma pista de como usar a mente como ferramenta de expansão, e o 3, o 6, 9 era seu mapa. Mas se tudo isso é real, o que isso muda na sua vida? Porque entender esse código não é só fascinante, pode transformar a forma como você vive,
sente e se conecta com o mundo. Mais de 90% das pessoas vivem sem nunca perceber os padrões invisíveis que moldam suas escolhas, emoções e até seus resultados. E se você descobrisse que entender o código 369 pode ser um divisor de águas na sua vida? Não estamos falando de mágica ou superstição, mas de frequência, consciência e alinhamento com uma lógica maior que rege tudo. Aplicar esse conhecimento pode influenciar desde a sua clareza mental até sua saúde emocional. Técnicas de meditação, visualização e respiração baseadas em frequências específicas já estão sendo usadas por terapeutas, atletas e até cientistas, e tudo isso remete, direta ou indiretamente, ao que Tesla já intuía há mais de 100 anos. Mas talvez o mais curioso seja: por que Tesla nunca explicou diretamente esse segredo? E o que exatamente ele deixou nas entrelinhas para que a gente descobrisse por conta própria? Nikola Tesla morreu em 1943, e até hoje ninguém conseguiu decifrar por completo seus cadernos, fórmulas e códigos. Entre rabiscos e esquemas, ele repetia obsessivamente os números 3, 6 e 9, como se estivesse deixando um enigma proposital para o futuro. Mas por que alguém tão brilhante insistiria tanto nisso? O que ele queria que a humanidade descobrisse? A verdade é que tudo o que falamos até agora aponta para uma mesma direção. O código 369 não é só uma curiosidade numérica, mas uma linguagem universal. Uma ponte entre matéria e energia, entre ciência e espiritualidade. E se começarmos a observar o mundo sob essa ótica, talvez a vida nunca mais pareça a mesma. Mas mesmo depois de tudo isso, ainda falta uma peça. Algo que Tesla sabia, mas nunca disse abertamente. E agora, é hora de revelar o que talvez seja o segredo mais impressionante de todos. E se o verdadeiro legado de Tesla não estiver nas suas invenções, mas naquilo que ele nunca explicou diretamente? Muitos acreditam que o código 369 foi sua maior descoberta, e também seu maior segredo. Um mapa para entender não apenas o universo, mas a própria consciência humana. E o mais impressionante, ele deixou pistas espalhadas por toda a sua obra. As frases, padrões e comportamentos de Tesla indicam que o código não era só científico, era espiritual. Um convite para despertar, para enxergar o mundo de forma mais ampla. Talvez ele soubesse que a humanidade só estaria pronta para entender isso muito tempo depois de sua morte. E talvez esse tempo seja agora. Porque no fim das contas, a pergunta não é mais o que é o código 369. A pergunta é: você está preparado para ver o mundo com novos olhos? Se esse conteúdo fez você repensar a realidade, imagine o que vem nos próximos vídeos. Então já deixa o like agora, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa conhecer esse mistério. Seu apoio faz toda a diferença para que mais pessoas despertem com a gente. E me conta nos comentários, você acredita que o código 369 realmente é a chave para o universo? Ou é apenas coincidência?